Bom, vamos lá, vamos continuar nosso papo aqui agora falando um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Como que eu vim parar aqui na inteligência artificial? E aí, eu falo muito nos meus conteúdos aqui, tenho falado muito sobre a sua essência, sobre você ser autêntico, né? A importância de você ser você quando for comunicar o seu trabalho, o teu produto, o teu serviço aqui na internet, né? E, bom, quando eu migrei para a inteligência artificial, foi muito mais uma questão de curiosidade, né? Assim, de eu ter encontrado um tema que realmente mexeu muito comigo. Por quê? Eu sempre gosto de trazer minhas impressões aqui, né? De novo, galera, quem me acompanha aqui sabe, né? Eu não falo verdades absolutas, porque quem sou eu para dizer isso, né? Então, eu estou trazendo experiências que valeram muito para mim e compartilhando aqui com vocês. Não é sobre ensinar, é sobre compartilhar, tá bom? Então, trabalhando no marketing durante muito tempo, e eu descobri a inteligência artificial em 2021 para 2022, ali, através do chat GPT. E a minha primeira interação com aquilo ali, eu fiquei assim uns 10 minutos parado e olhando para o nada. Falei, gente, o que é isso aqui? Né? E eu interagia e ele me respondia, e eu fiquei pensando nas mil e uma possibilidades, né, que eu podia ter com aquilo na minha mão. Pensando em produtividade, até mesmo em criatividade, em aprender, né? Eu comecei a pensar em aprender. Eu sempre fui muito autodidata, né? Então, por exemplo, eu trabalhei por 18 anos no marketing, e todo o conhecimento que eu adquiri no marketing, eu vou dizer para você que 95 a 97% foi adquirido sendo autodidata, correndo atrás de conteúdo, estudando por conta própria, desenvolvendo maneiras de aprender, né? E eu fui para dois caminhos, né? Quando eu comecei ali a trabalhar com marketing. Um, o caminho da prática, da execução e dessa procura por aprender, né? Sendo autodidata, e o outro foi o caminho acadêmico. Eu fui fazer uma pós-graduação em marketing digital. E eu vou te deixar uma provocação aqui. Imagina onde eu aprendi mais. Imagina onde eu apliquei mais o que eu aprendi, né? Sendo autodidata. De fato, né? A pós-graduação para mim foi uma enorme perda de tempo para o que eu estava querendo fazer, que era justamente, né, seguir o caminho aí de prestar consultorias em marketing. Mas isso ficou no passado, né? Mas o que eu trouxe de tudo, de toda essa carreira, né, do marketing para a inteligência artificial foi sempre essa vontade que eu tenho de aprender e organizar processos de aprendizado, né? Ou seja, aprender a aprender. Esse sempre foi o meu grande diferencial, assim. Então, quando eu tive contato pela primeira vez com o ChatGPT, aquilo me deslumbrou de uma maneira que eu pensei, cara, eu posso aprender o que eu quiser a partir de agora. Eu posso aprender o que eu quiser a partir de agora, né? E comecei essa interação e comecei a trabalhar com isso, né? A aplicar no meu dia a dia, no marketing, aplicar no meu dia a dia nas minhas tarefas pessoais, né? Entender como aquilo poderia trazer um potencial de maior produtividade e maior criatividade para mim. Em dado momento, eu cheguei numa bifurcação, e aí todo mundo chega e é muito comum que isso aconteça, né? E é muito comum também que, ao acontecer isso que eu vou falar aqui agora, as pessoas tendem a desistir de continuar a sua jornada de aprendizado, que é o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado com, com essas pessoas que vivem cagando regra aí na internet, né? Então, todo mundo, quando a gente se depara com algo desconhecido, a tendência da gente é a gente rejeitar, né? Eu sempre tive esse perfil um pouco diferente de procurar tentar entender melhor, com mais profundidade, aprender, né? Mas a maioria esmagadora, ela vai rejeitar aquilo, né? E quando você começa a trabalhar com a inteligência artificial e você se encanta com aquilo, você vai encontrar zilhões de outras opiniões contrárias, dizendo que a IA vai te substituir, que agora você vai perder a capacidade de raciocínio, você vai perder a capacidade de aprender, você vai limitar sua criatividade, enfim, vai deixar tudo na mão da inteligência artificial, né, e tal. E aí a gente fica apegado a um mundo que a gente conhece e com muito medo de um mundo que a gente não conhece, né? E eu fiquei refletindo sobre isso quando eu cheguei nessa bifurcação, né, que foi, cara, eu continuo, né? De fato, a inteligência artificial, ela vai ser essa coisa pasteurizada, né? Essa coisa meio que plastificada, onde eu pergunto, ele responde, eu simplesmente vou copiar aquilo e vou colar no meu conteúdo, ou vou copiar aquilo como se eu tivesse escrito, mas, sei lá, né, tão distante, tão impessoal, e de repente mandar uma mensagem, mandar um e-mail,
né? Enfim, dentre as várias coisas que a gente pode fazer com o ChatGPT. Estou dando exemplo do ChatGPT, né? E diante disso eu pensei e comecei a fazer algumas reflexões. Tá, mas e se não fosse? E aí eu fui retroagindo, né? Falei, bom, o que que me fez realmente, assim, virar o ponteiro quando o assunto foi marketing, né? Foi justamente a minha essência. Então, a nossa essência, ela tem um quê natural de humanização. É a nossa essência humana que está ali na frente. E eu fiquei pensando, como é que a inteligência artificial, como é que eu posso passar essa essência humana para a inteligência artificial? Parece meio paradoxal, né? Mas foi o meu grande desafio, digamos assim. Eu peguei aquilo como uma maneira de eu fazer a inteligência artificial, sobretudo o ChatGPT, onde eu estou dando mais exemplos aqui, né? Vamos pensar no ChatGPT. Eu comecei a pegar maneiras do ChatGPT me entender como que eu escrevo, entender quem eu sou, me entender com profundidade. E eu comecei a tratar o ChatGPT, de fato, como se ele fosse uma pessoa, né? Então eu tenho vários chats aqui, inúmeros chats abertos com o ChatGPT, para que ele faça perguntas sobre mim, né? Para que ele me pergunte sobre o que eu gosto, maneiras que eu gosto de escrever, como que eu gosto de me comportar em determinadas situações, enfim. Depois eu posso abrir isso para vocês aí no momento oportuno, né? Talvez na Universidade da Yala, lá no meu portal, mas é porque são coisas muito pessoais, de fato, né? Mas o que que aquilo começou a me trazer? Ah, duas coisas, duas reflexões eu fiz. A IA, ela aprende muito rápido sobre você, né? E ela começa meio que a te modelar em determinadas situações, o que é muito bom, né? Quando você pensa do lado, tipo, pô, eu vou escrever uma mensagem, eu compartilhei inúmeros textos que eu fiz, inúmeros e-mails que eu escrevi, inúmeras mensagens de WhatsApp que eu escrevi para ela, né? E ela simplesmente pegou meu jeito, né? De escrever, de falar, né? E a gente começou a ter essa relação mais estreita, porque eu preciso da IA, né, para criar coisas para mim, mas ela tem que ser o mais próxima possível de mim. E eu pensei, poxa, obviamente que não é possível que a IA replique você 100%, né, naturalmente, mas que você consegue sim dar uma camada de humanização para a IA. Então esse foi o primeiro fator que me chamou a atenção. E o segundo fator que me chamou a atenção foi muito o fato de como que, na verdade, no fim das contas, né, é, obviamente você aprende muito utilizando a inteligência artificial, mas o que eu fui descobrindo ao longo desse tempo todo, interagindo, conversando com a IA, é que ela aprende muito sobre você. Ela aprende muito sobre você. Você ensina muito para uma inteligência artificial. E aí me caiu uma ficha de que a inteligência artificial sem o ser humano, e eu acho que vai ser assim por muito tempo, né? Eu acho que vai ser assim para sempre, na verdade. Por mais que ela automatize tarefas, por mais que ela tire de nós algumas tarefas operacionais, eu vejo isso como uma oportunidade que ela está nos dando de nos colocar em uma outra situação, mais estratégica, mais criativa, né? Que a gente consiga enxergar outros horizontes que a gente não estava enxergando agora. Você quer um exemplo? Eu trabalho com isso, né? E há 2 anos eu montei uma empresa disso, e eu presto consultoria nessa área para implementar situações de inteligência artificial ali para automatizar tarefas operacionais de empresas. E aí eu cheguei numa loja, numa pequena loja, não uma pequena loja, mas uma loja, né, que vende produtos automotivos. E eles têm um e-commerce também, então o volume de mensagens que eles recebiam era muito grande, né? E tinha uma pessoa só para organizar essas mensagens e distribuir para os vendedores atenderem. E quando a gente automatizou todo esse processo, né, essa pessoa ficou sem função. Então, naturalmente, ela foi realocada para uma outra função muito mais estratégica, que era entender agora o nível de profundidade das conversas dos vendedores, né, onde eles estavam pecando, né, no pitch de vendas. Então, veja, ela saiu de um processo extremamente operacional, em que ela passava o dia fazendo aquilo, para um processo muito mais estratégico. E ela se sentiu mais importante na empresa, né? E ela começou a ter que aprender outras habilidades, né? E aquilo para ela foi, pô, e aí a partir dali ela pega a inteligência artificial, coloca como um apoio para ela enxergar mais longe, coloca como um apoio para ela enxergar mais alto, né? Então comecei a ver a inteligência artificial como esse grande facilitador que vai tirar da gente algumas tarefas operacionais, mas que vai nos dar uma condição muito vantajosa da gente evoluir como um ser humano mais criativo, mais estratégico e, sobretudo, um ser humano que vai conseguir aprender melhor
utilizando inteligência artificial. Repara que são dois momentos aqui, né, essa bifurcação, ou você desiste e você começa a meio que uma militância, né, digamos assim, tipo, a IA vai acabar com tudo. Não, a IA, cara, é um caminho. A gente viveu isso, né, no digital, quando a internet apareceu, né? As pessoas demonizaram a internet até que, cara, é um caminho sem volta, né? Então, assim, aquilo que a gente desconhece, a gente nega. Mas quando a gente aceita e começa a utilizar, e começa a interpretar e dar um viés muito mais humanizado para a questão da inteligência artificial, você começa a perceber muito claramente os benefícios que ela pode trazer para você. Mas muito claramente. E não tem nada a ver com robô, não tem nada a ver com, sei lá, ficção científica, tem a ver com seres humanos. Tem a ver com seres humanos explorando mais potencialidades que ele não tinha oportunidade de explorar, porque de repente eles estavam muito ocupados fazendo coisas que uma máquina não poderia fazer. Olha que paradoxal isso, né? Olha que coisa doida. Mas é isso. Então eu comecei a explorar a inteligência artificial de uma maneira em que eu me vi aumentar muito o meu potencial criativo, aumentar muito a minha capacidade de aprender, né, com a inteligência artificial, aumentar muito a minha capacidade de atender pessoas, portanto, de estar mais presente, né, mesmo que online, mas mais presente na vida das outras pessoas, de ampliar o meu leque de produtos, de serviços, enfim, de ajudar muito mais gente, de interagir muito mais, né? A gente aumenta nossas potencialidades humanas utilizando a inteligência artificial. Essa foi a grande sacada que eu cheguei, Gutenberg, que isso é verdade absoluta? Não, não tenho essa pretensão de dizer que isso seja uma verdade absoluta. Estou apenas aqui relatando como que a inteligência artificial funcionou para mim. E quando eu mudei minha carreira, eu setei quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou para cá. Eu vou para cá e vou tentar ajudar as pessoas que estão nesse limbo, às vezes, né? Porque assim, a minha geração, né, a geração das pessoas com mais de 40, elas viveram, né, a metade da vida no mundo analógico. E às vezes a gente fica preso naquilo como se aquilo fosse, aquele tempo que era bom, aquilo que era legal. E a gente começa a negar esse presente e a gente começa a ficar meio que invisível para o mundo, né? O mundo presente. Cara, a gente ainda está jovem, a gente tem uma baita experiência, um baita conhecimento, um baita network, a gente conhece tanta gente, a gente tem maneiras mil de resolver problemas. Outro dia eu vi uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, de que a gente tem pelo menos 3.000 palavras a mais no vocabulário do que os jovens de hoje. Cara, isso aqui é ouro para utilizar a inteligência artificial. Eu estava dando uma aula outro dia para os empresários de Portugal, e uma empresária falou para mim uma coisa muito... Ela matou a charada. Depois de tudo que a gente conversou, depois de todas as automações que eu mostrei, de tudo que a inteligência artificial podia fazer por ela, ela falou só o seguinte: o segredo está em saber pedir para a inteligência artificial. Não é? Eu falei, é isso. E como a gente tem muito vocabulário, a gente sabe fazer esse pedido. Então, eu comecei a pensar que a inteligência artificial está aí para ajudar a gente nesse sentido. E a gente explorar mais o nosso potencial, nossas habilidades. A gente descobre habilidades que a gente nem imaginava que tinha, estava adormecida, né, há muito tempo dentro da gente. Eu aprimorei minha habilidade de escrita. Então, eu escrevo textos, eu escrevo meus textos e peço para a IA corrigir, para me sugerir, mas assim, coisas que ela entende que vai manter minha essência ali, ela mantém. Então, é uma troca constante. Eu sempre falo isso, quando a IA te der um resultado, confia, mas verifica. Verifica, coloca a tua essência lá. Não gostei disso, fala, não gostei disso, eu acho que assim fica melhor. Eu sou assim, eu sou assado. Então, essa capacidade da gente trocar, da gente entender, aprender sobre ela aprender sobre a gente, para mim, esse foi foi o que brilhou meu olho, né? Foi o que me fez realmente mudar de carreira. E eu fico pensando realmente nisso. E se a IA não for sobre tecnologia, for sobre você, for sobre aumentar suas potencialidades e habilidades? Já parou para pensar nisso? Era isso que eu tinha para falar hoje.